Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Mina e que história é essa de que ele pode avançar com o Cruzeiro e ser a última contratação antes do início dessa janela do mês de julho. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Quero falar também sobre o Jonathan Jesus, jogador que chegou para o Cruzeiro e que tem um potencial bem interessante, mas a grande questão é o seguinte: ele vai continuar sendo, por exemplo, um reserva nessa posição? Como que chega vindo do Ceará, que lembrando, apesar dele ter feito uma boa campanha mais para o início do ano, ele não vinha jogando como titular nos últimos jogos. Então, muita gente pensando que ele vai chegar para o time sub-20, mas ao mesmo tempo é um cara que vinha sendo procurado por vários times no Brasil e não chegou barato, né? Vamos combinar, foi aí 8 milhões de reais, um atleta que não acho que por esse preço vai ficar jogando no time sub-20, e também do Wallace, mais uma contratação, e até um indício, né, de que o Alexandre Matos, no caso, esteve na Itália, já voltou, né, para o Brasil, inclusive ele foi visto no Brasil nas últimas horas, mas com a chegada do Wallace, não poderia ter um acerto e um encaminhamento com o Mina? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto com a sua ajuda para chegarmos aqui a essa próxima meta no YouTube, que é de 44 mil inscritos. Então, você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, falta aqui um pouco menos de 640 inscritos no canal. Então, conto com a ajuda de cada um de vocês. Tem também aqui os dois salves do último vídeo. O primeiro salve aqui vai para o Raí Guilherme, que está sempre aqui acompanhando os vídeos, um abraço. E o segundo para o Giovanni Antônio, que estava aqui no último vídeo. Se você quer aparecer aqui, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, a sua cidade, que eu mando um salve para vocês, beleza? Então bora que dá sequência no conteúdo. Bom, quero começar falando aqui primeiramente sobre o Wallace, jogador então que foi contratado, né, pelo Cruzeiro. Sinceramente, era um nome que eu não esperava se fosse chegar o Matheus Henrique, né? E eu pensei, pô, o Cruzeiro, o Alexandre Matos, aquela notícia de que ele ia para a Itália e tudo mais, vai contratar ou o Matheus Henrique ou o Wallace, mas não, né? Contratou os dois. E aí, cara, eu fiquei muito surpreso, não esperava sinceramente, até porque o atleta já vinha tendo conversas com o Corinthians e o Cruzeiro atravessou esse negócio, certamente por conta da compensação financeira, para o Udinese e também para o próprio Wallace. O projeto do Cruzeiro hoje é bem melhor do que o do Corinthians. Então vai ser um valor próximo da casa dos 30 milhões de reais, tanto para o Wallace quanto do Matheus Henrique. É óbvio que pode ter, e certamente tem, metas desses contratos que aumentem, né, os valores, caso ele faça boa temporada por aqui e atinja os objetivos. Mas eu achei um preço bem justo, sinceramente. 30 milhões de reais em cada um dos dois. É um valor bom também para os clubes. Igual o Wallace tem 29 anos. A Udinese receber os 6 milhões de euros, né, nessa negociação pode ser uma alternativa bacana também. Ele está por lá há 5 temporadas, foi o 5º ano seguido dele no futebol italiano, jogou mais 3 no futebol alemão e teve uma passagem interessante, né, no futebol europeu. Nunca jogou, por exemplo, num Juventus, num Arsenal, num Bayern de Munique, mas sempre em alguns clubes de meio de tabela, onde fez boas atuações. A Udinese nesse ano, né, ficou em 12º colocado, em alguns outros momentos até chegou a brigar por alguma vaga ali na Europa League, na Conference League, mas foi muito mais meio de tabela, e o Wallace sempre sendo, né, esse titular. A última passagem dele no Brasil foi em 2016, exatamente 10 anos depois dele ter feito a sua estreia como profissional em 2014 pelo Grêmio, retornando ao Cruzeiro. Ótima contratação, gosto demais, tem muito potencial, 1,88 m de altura, tem 5 jogos inclusive pela seleção brasileira, e vale lembrar que foi campeão olímpico junto com o William lá no Rio, né, em 2016, então pode ter sido uma boa indicação por parte do William. Ele que surgiu no Internacional, o Wallace surgiu muito bem no Grêmio, enfim, já se conhecem desde aquela época. Deixa a sua opinião aqui embaixo. E agora com a chegada do Matheus Henrique e do Wallace, como que você vê esse meio de campo do Cruzeiro? Você colocaria ainda o Lucas Romero como um meio campista central, né, uma opção de 3? E o Matheus Pereira, você colocaria ele centralizado, deixaria ele pela ponta direita? Vão ser várias e várias as expectativas e projeções para o Seabra a partir do dia 10 de julho. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês aqui da Esportiva VIP para esse próximo jogo do Cruzeiro, no caso contra a equipe do Atlético Paranaense. Vamos aqui em Brasil, Série A. Vamos lá, esse próximo jogo aqui, ó, já aparece em primeiro. Vitória do Cruzeiro em casa, pagando 2,20, um empate 3,15. E também, né, lembrando que tem aqui a sequência dos próximos jogos. Inclusive, o que eu gosto aqui na Esportiva é isso, né? Jogo do domingo que vem contra o Flamengo já está disponível. Vitória do Cruzeiro pagando 5,80. Boa cotação também. Vamos para esse jogo do Atlético Paranaense. Eu vou aqui numa vitória do Cruzeiro ou empate, ó. Casa ou empate pagando 1,25. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, R$ 35 de saldo nesse jogo. Se o Cruzeiro vencer, vai voltar 43
1,75. Já vou finalizar aqui a minha aposta e tá feita, né? Nesse próximo jogo do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer ou empate, eu vou ganhar essa cotação, porque eu acho que o Cruzeiro pode vencer ou pode empatar, sinceramente, com o gol ali do Atlético no final ou do Cruzeiro. Esse jogo eu diria que tem grande chance de ficar empate, né? Você pode até colocar aqui o empate, ó, 3,15. Lembrando que na Esportivo você pode começar a partir de R$1, ó, R$1 aqui, já fiz e já vai estar feito. Então o link tá aqui embaixo, inclusive com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Bom, quero falar agora também sobre a situação envolvendo o Mina, que eu vou deixar essa matéria aqui que fala, né, sobre essa ida do Alexandre Matos à Itália, que ocorreu nessa última quinta-feira e foi bem rápido, né? Os negócios tanto do Matheus Henrique e do Wallace avançaram bastante com essa ida dele lá para o futebol europeu. Que aí fala justamente sobre isso, né, do Alexandre Matos, que viajou para a Itália, onde os seus representantes e o Mina estavam ainda, né, nessa última temporada no Cagliari. E lembrando, o Cagliari ainda tinha uma opção de continuar com o jogador a partir de agosto, e se ele saísse antes disso, o clube teria que pagar 10 milhões de reais. Então não é um negócio tão fácil assim no Mina como foi especulado inicialmente, e até o que eu acreditei, né, que era bem tranquilo. Não é bem assim. O Cruzeiro deve ter deixado bem claro para o Mina que ele tem sim o interesse de continuar na Europa. Isso desde o começo já foi bem especulado, já foi muito falado. Porém, se não aparecer nenhuma proposta interessante e ele for voltar para o futebol brasileiro, a tendência é que o Cruzeiro feche esse negócio, assim como foi, por exemplo, do Matheus Henrique. A prioridade número 1 dele era ir para o Cruzeiro. Não, isso nem tem problema, porque o cara já estava no futebol italiano, poderia aparecer uma proposta de um clube de lá, da Itália ou da Europa, e aí, né, nós entendemos completamente esse cenário. Mas o Mina, né, também está nessa mesma situação, e eu espero que possa também ter uma quebra nesse contrato do Cagliari, que já deixou bem claro que não deve exercer essa opção de renovação com ele, e aí, né, ele ficaria com vínculo com a equipe, entre aspas, até agosto, porque se ele assinasse com o Cruzeiro e chegasse dia 10 de julho, o Cruzeiro teria que pagar 10 milhões de reais, e aí não faz muito sentido, né, não ficou bom para ninguém, ficou bom foi pro Cagliari esse negócio, que já deixou claro que não tem interesse de continuar com o jogador, o que me surpreende, porque ele fez uma boa temporada, mas eu acho que o ponto de vista financeiro que deve pegar bastante. Nesse ano, então, 14 jogos, melhor dizendo, 2 gols marcados esse ano pelo Cagliari. Ano passado já tinha feito 7 partidas pela Fiorentina e finalmente voltou, né, a jogar um bom futebol depois de muito tempo. Mas vale lembrar, ele, na minha opinião, não está assim com um mercado gigante na Itália, depois de ter passado pelo Everton, pelo Barcelona e até na Fiorentina, sem jogar com frequência, seja de opção dos técnicos e de problemas físicos. O que mudou nesse cenário agora em 2024 com esses 14 jogos pelo Cagliari, mas é bem diferente da visão, né, que tinha dele há 2, 4 anos atrás. Vale lembrar também que ele está jogando a Copa América, então se ele for titular e fazer uma boa campanha, pode ser que apareça alguma proposta, mas vamos torcer que não, e apareça como uma alternativa para o Cruzeiro, que não é a prioridade número 1. Acho que o Cruzeiro está muito bem servido de zagueiros, mas se for para pensar no Mina, sinceramente ficaria muito interessante. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre a situação envolvendo o zagueiro. Se na sua opinião hoje, chegando ele, né, sairia o Zé Ivaldo ou o João Marcelo? É difícil, viu? Sinceramente é uma pergunta muito difícil e eu quero que você deixe seu argumento aqui embaixo. Para terminar aqui com vocês, eu quero falar sobre o Jonathan Jesus, que querendo ou não vai ser uma opção para a zaga e pode até indicar que o Mina não seja a prioridade. Caso, por exemplo, faça uma proposta muito alta e tudo mais, o Cruzeiro não deve ir atrás desesperadamente de um novo zagueiro, e eu entenderia, porque a fase do Zé Ivaldo do João Marcelo é muito interessante. E o zagueiro então chega do Ceará, valor próximo de 8 milhões de reais, tem 20 anos de idade e nessa atual temporada soma então pela equipe profissional do Ceará 13 jogos. Igual eu falei para vocês, a questão é o seguinte, ele não vinha sendo titular nos últimos jogos pelo Ceará. Eu não acompanho muito a equipe, mas não sei dizer se era porque ele já tinha interesse de ser negociado e tudo mais, mas a tendência é que ele perdeu espaço mesmo, bem diferente do que estava no início do ano. Só para você ter uma ideia, no Campeonato Cearense, uma partida na reta final, depois na Copa do Nordeste mais 5 jogos, Copa do Brasil 3 jogos na Copa São Paulo, que ele disputou também no início do ano, e mais 6 partidas na Série B. Então, eu acho que nesse momento estamos bem servidos sim para zagueiros, que era uma questão que eu vou falar para vocês. Pelo lado direito tem jogado o Zé Ivaldo. Se ele tivesse suspenso, quem que entra no lugar dele seria o Neres. Eu não acho que o Neres está no mesmo nível para o Cruzeiro, porque, igual eu falei, ano passado se fosse para colocar o Neres, era melhor ter dado espaço para o próprio, no caso, por exemplo, o Juan Santos, o Everton, das categorias de base. E nesse ano, eu acho que chegando o Jonathan Jesus, pode ser uma opção interessante para esse setor, porque, sinceramente,
o Cruzeiro já tendo bons zagueiros na sua base, fazer esse investimento em um atleta, por exemplo, do Ceará, que é muito jovem também, é porque deve estar enxergando um potencial fora de série para o zagueiro, que tem apenas 20 anos de idade, e vale destacar outros quesitos também, né, de que o jogador tem aí quase 2 metros de altura e pode ser uma alternativa muito boa para esse lado direito. Então, não temos o João Marcelo à disposição. Quem joga por esse lado esquerdo que ele tem feito? O Vidalba, que eu gosto muito, acho que é um bom zagueiro. Pelo lado direito, se não ser, por exemplo, o Zé Ivaldo, quem que vai ser? O Jonathan Jesus, acho uma opção interessante. Fora ainda se continuar o Neres ou o Palácios, tem aí as opções também. E os atletas da base, como o Pedrão, por exemplo, eu gosto bastante. O Everton, que vai voltar do Atlético. Você concorda comigo? Discorda? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Outras sugestões de vídeos que eu já trouxe relacionados vão estar aparecendo aqui na tela. E também o link aqui embaixo da Esportiva VIP para você começar com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Valeu, galera!